Hi students, how are you doing? Let's to our class today. Vamos para a nossa aula de hoje, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo, o primeiro conteúdo, passado simples, tá bom? Na primeira oportunidade, no primeiro conteúdo, a gente estudou o passado simples na forma afirmativa, né? Como jogar um verbo do presente para o passado, mas na forma afirmativa. Hoje nós vamos dar continuidade ao simple past, ao passado simples, mas nós vamos ver as formas negativa e interrogativa, tá bom? Negative and interrogative forms. E na aula de hoje nós vamos perceber, pessoal, que não precisa se desesperar, né? Não precisa se desesperar. Acho que alguém aí já deve estar pensando: eita, professor, complicou tudo. Se no primeiro conteúdo foi só uma forma, a forma afirmativa, já foi complicado. Imagine agora duas, né? Que vai ser a negativa e a interrogativa. Pessoal, mas não se preocupe. Don't worry. Não se preocupe, porque a negativa e a interrogativa do passado simples, é mais fácil do que a primeira parte que a gente já estudou, tá bom? E até eu aproveito para dizer a vocês que revisem o primeiro conteúdo, a primeira parte, revisem, porque, por exemplo, na aula de hoje nós vamos ter uma atividade, tá? Vocês não necessariamente tem que me entregar hoje, vocês vão ter aí uma semana para responder essa atividade, mas ela vai ter o passado simples na forma afirmativa, negativa e interrogativa. A afirmativa a gente já viu, vocês têm que revisar aí no caderno de vocês. E a negativa e interrogativa é a que a gente vai ver hoje. Mas não se preocupem, vamos ver como é bem simples, é bem fácil. Na forma negativa, no passado na forma negativa, nós utilizamos, para colocar o verbo no passado, nós usamos essa palavrinha aqui. Essa palavra did, a gente chama de verbo auxiliar. Ela é um verbo auxiliar porque na frase vai existir o verbo principal, tá? Lembra que no conteúdo passado a gente tinha aquelas frases onde tinha o verbo e para colocar ele no passado a gente acrescentava, ora acrescentava um de, em outro verbo acrescentava ed, no outro acrescentava ied, no outro dobrava, repetia a consoante final e acrescentava ed. Lembra disso? Pronto, aquilo é o verbo principal da frase. E a transformação a gente fazia no próprio verbo. Já aqui na forma negativa fica mais simples, por quê? Porque o verbo principal da frase ele não vai sofrer nenhuma transformação, você não vai precisar acrescentar nada nele. Você simplesmente vai colocar essa palavrinha antes do verbo principal. Junto dessa palavra você vai colocar também not, did not, tá vendo aqui, ó, did not. Pronto, é isso aqui que vai jogar o verbo principal para o passado, sem precisar acrescentar nada nele, ele vai continuar igual, tá bom? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. É preciso lembrar que no caso da negativa, ao contrário da afirmativa, não se conjuga o verbo principal no passado. Como assim não se conjuga? Não acrescenta nada ao verbo, não acrescenta de, nem ed, nem ied, nem nada. Antes do verbo a gente vai colocar o did not. É isso que vai jogar o verbo para o passado, o did not, tá? Ou o didn't. Tá vendo aqui, ó? Tanto faz dizer esse didn't como dizer did not. É uma forma abreviada, contraída, é uma forma diminuída, mas de falar a mesma coisa. Tanto faz você dizer did not como dizer didn't. It's the same thing. Tá bom? Vamos ver aqui os exemplos porque vai ficar mais fácil. Pronto. Por exemplo, aqui nós temos walk, que significa
caminhar, não é? E walked, caminhei. Então, I walked yesterday afternoon. Eu caminhei ontem à tarde. Eu caminhei ontem à tarde. Essa frase aqui, ela é uma frase que está no passado, eu caminhei, e ela está na forma afirmativa. Por que afirmativa? Porque eu estou afirmando que eu caminhei ontem à tarde. Eu estou declarando que eu caminhei, eu estou afirmando. E como é negativa, professor? Por exemplo, essa mesma frase na forma negativa seria: eu não caminhei ontem à tarde. Eu estou negando, eu estou dizendo não. Eu não caminhei. Inclusive, na negativa, obviamente, sempre vai ter a palavra não, que é aquele not que a gente viu no slide passado. Tá bom? Vamos ver como fica uma frase na forma afirmativa e a mesma frase na forma negativa. Eu vou fazer o paralelo aqui das duas frases. Primeiro, a frase afirmativa, que foi o que a gente já estudou, onde o verbo recebe o acréscimo daquelas letrinhas lá, e depois a mesma frase na forma negativa, para vocês verem a comparação aqui. Pessoal, prestem bastante atenção, porque nós vamos ter, na aula de hoje, eu já vou postar o link lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp, o link de acesso ao formulário com uma atividade avaliativa, inclusive, tá? Valendo 10 pontos, 100 pontos vai estar lá em jogo. Sobre esse conteúdo aqui, preste bastante atenção para você não vacilar lá na atividade, não errar, tá? Então vamos aqui, afirmativa versus negativa. Vamos usar como exemplo o verbo study, que é o verbo estudar, né? Study ou study. We have the two different forms of pronunciation the same words. Duas formas de pronunciar a mesma palavra, tá? Study ou study, Vamos à afirmativa, essa frase na forma afirmativa. Aqui é estudar, né? Mas aqui eu vou colocar ele no passado. Eu estudei muito para o teste ontem. I studied, aqui o verbo está no passado. Por que ele recebeu esse IED no final? Porque ele termina com Y e antes do Y vem uma consoante. Então a regra diz que tem que tirar o Y e colocar o IED. Lembrando, aqui faz parte do primeiro conteúdo que a gente viu, o passado simples na forma afirmativa. Então, na afirmativa é permitido usar essas regras. Então, nós tiramos o Y e colocamos o IED. I studied so much for the test yesterday. Agora, essa mesma frase no passado, só que agora na forma negativa. Eu vou negar, eu vou dizer que eu não estudei muito para o teste ontem. Olha o que é que acontece aqui, pessoal. Ó. Em primeiro lugar, eu destaco para vocês, o verbo estudar continua. Deixa eu só apagar aqui. O verbo estudar aqui continua do mesmo jeito que ele estava originalmente. Por que, professor, isso acontece? Como eu falei no slide anterior, o que está jogando esse verbo principal, tá? Para o passado é isso aqui, ó. Did not. Did é o verbo auxiliar e not é a palavra da negação, tá? Que está negando. Então, quando você coloca isso aqui antes do verbo principal, tá? Qual é o verbo principal? Esse aqui. Professor, o que é um verbo principal numa frase dessa? É o verbo que revela a ação, o que está sendo dito, o que está sendo feito na frase. Tá bom? E o did é um verbo? Sim, mas não é o verbo principal. Ele é um verbo que ajuda o verbo principal a ser colocado no passado. Ele é só um ajudador, um auxiliar. Por isso que ele é chamado de verbo auxiliar. Tá bom? Então, pessoal, ó, isso vai acontecer a todos os verbos. Na forma negativa do passado, volto a repetir, o verbo principal
não sofre nenhuma alteração, ele não recebe o acréscimo de nenhuma letra. Ele é colocado no passado quando nós colocamos antes dele essas duas palavrinhas aqui, did not, don't forget this, forsakes God. Não esqueça isso, pelo amor de Deus, tá bom? Isso aqui vai ter demais lá na atividade que vocês vão fazer. Vamos para mais alguns exemplos, pessoal, para ficar bem tranquilo aqui. Let's see one more example using now the verb stop. Vamos ver mais um exemplo usando agora o verbo stop. O verbo stop é o verbo parar, tá bom? Verbo parar. Primeiro ele na forma afirmativa. Primeiro conteúdo que a gente viu lá na primeira aula. Júlio stopped his car at a forbidden place. Aqui o nome place está errado, pessoal. Para ele está igual esse aqui, tá bom? Foi um errozinho aí de digitação. Ó, qual é a primeira observação que a gente percebe aqui? Que nós repetimos a letra P do verbo stop antes de acrescentar o ed. Por que isso aconteceu? Porque o verbo stop, ele é um verbo pequeno, ele só tem uma sílaba, como diz aquela regra lá que vocês têm no caderno. Repito, revisem esse conteúdo da primeira aula. O verbo stop, ele é um verbo pequeno, ele só tem uma sílaba e ele termina na seguinte sequência: consoante, vogal e consoante. Ou seja, um T, que é uma consoante, um O, que é uma vogal, e um P, que é uma consoante. Quando o verbo é pequeno, tem uma sílaba e ele termina nessa sequência, uma consoante, depois uma vogal e depois uma consoante, na forma afirmativa do passado, nós repetimos a última consoante e acrescentamos ed. Foi o que aconteceu aqui. It was what happened here. Tá? Foi o que aconteceu aqui. Agora, quando eu vou para a forma negativa, quando eu vou negar, dizer não, olha o que acontece. O verbo stop continua da forma original, do mesmo jeito, ele não recebe o acréscimo de nada e o que coloca ele no passado é o did mais o not. Júlio did not stop his car at a forbidden place. Júlio não parou o seu carro, o carro dele, em um lugar proibido. Tá bom? Forbidden. Tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí a diferença entre a forma afirmativa e a negativa. Na afirmativa você aplica todas aquelas regras, acrescenta tudo, tal. Na negativa você não acrescenta nada no verbo principal, coloca o did mais o not antes do verbo e aí o verbo está no passado, na forma negativa. Tá bom? Pronto, pessoal. Agora vamos para a forma interrogativa, que é mais simples ainda, é o mais fácil de todos. É o mais fácil de todos. Tá bom? Nas frases interrogativas, o verbo auxiliar did, de novo na interrogativa, todo mundo sabe, é para fazer pergunta. Lembrando, a afirmativa é quando você está afirmando. Você nem está perguntando, nem está negando. Negativa, quando você está negando. E interrogativa, quando você está perguntando, interrogando. Também vamos usar o auxiliar did aqui para fazer a pergunta no passado. Esse did é usado assim como na forma negativa. Nesse caso, na interrogativa, para a pergunta, não é preciso que se realize a conjunção do verbo principal. Apenas o verbo auxiliar. Tá bom? O did é então usado no início da pergunta, antes do sujeito. And this is a very important information. Essa é uma informação muito importante, pessoal. Na forma interrogativa, para fazer a pergunta, o verbo auxiliar did sempre vai vir antes do sujeito, nunca depois. Na negativa, o did not sempre vinha depois do sujeito. Na interrogativa, o did vem antes do sujeito. Let's see. Vamos ver como isso acontece. Vamos lá. Eita, aqui ficou muito junto, ó. Mas vai dar certo.
Vamos ver aqui ainda com o verbo estudar de novo. A mesma frase, pessoal. Coloquei a mesma frase para não ficar algo muito diversificado. A mesma frase, olha só, na forma afirmativa. I studied so much for the test yesterday. Eu estudei muito para o teste ontem. Está na afirmativa, eu estou afirmando. Agora a negativa. I did not study so much for the test yesterday. Eu não estudei muito para o teste ontem. E agora a interrogativa, que é o que nós estamos vendo. Olha o que é que acontece. Tá vendo que aqui na negativa o did estava depois do sujeito I? Na interrogativa o did fica no início, ó. Se aqui eu tinha I did, na interrogativa eu vou ter did I. E o verbo principal continua da mesma forma. Ah, professor, quer dizer que na forma interrogativa também, assim como na negativa, o verbo principal ele não recebe nenhum acréscimo, nenhuma letra, nem D, nem ED, nem IED. Não recebe nada. Essa questão de acréscimo é só na afirmativa, não esqueçam isso, tá bom? Na negativa e na interrogativa, o que vai colocar o verbo no passado é o did. No caso da negativa, depois do did você coloca também um not, porque o not é não e é negação. No caso da interrogativa não precisa de not, é só o did antes do sujeito e repete o restante da frase do jeito que ela está. Let's see more examples. Vamos ver mais exemplos aqui, pessoal. Olha só, com o verbo stop de novo. Júlio stopped his car at a forbidden place. Júlio parou seu carro em um lugar proibido. É uma afirmativa. Agora vamos para uma negativa. Júlio did not stop his car at a forbidden place. Júlio não parou o seu carro em um lugar proibido. E agora vamos perguntar. Did Júlio stop his car at a forbidden place? Júlio parou seu carro em um lugar proibido? Veja que eu estou perguntando, inclusive tem a interrogação no final. O que foi que aconteceu aqui? Tá? A única coisa que eu fiz foi colocar o auxiliar did antes do sujeito que é Júlio. E o resto da frase continua normal, tá? Com o verbo principal também sem nenhuma alteração. Não esqueçam isso, tá bom? Porque se lá nas questões, na atividade, repito, avaliativa, todas as atividades vão valer nota. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar o formulário que vocês vão acessar pelo link que eu vou deixar lá no canal no grupo do WhatsApp. Vocês vão entrar lá na plataforma, no formulário Google, tá? Que vocês já conhecem muito bem. Vão responder todas as questões, depois vão me enviar e em seguida vocês vão ver a pontuação. Quantos pontos você tirou, quantas questões você acertou, quais você errou e por que errou, qual seria a alternativa correta, tá? Então tudo isso vocês vão ver na atividade que nós vamos fazer. Então, pelo amor de Deus, preste atenção, não se confundam, tá? Inclusive, copiem esse conteúdo aqui no caderno, tá bom? Copiem esse conteúdo, porque vocês vão precisar pesquisar por ele no caderno quando tiverem com o celular em mãos ou o computador respondendo a atividade lá no formulário. Então vocês têm que ficar com o caderno lá aberto para pesquisar, tá bom? E até para registro é muito importante ter o conteúdo. Inclusive a atividade, como é lá no formulário Google, eu até coloquei lá no formulário uma observação. Seria importante que todo mundo copiasse a atividade no caderno para, de repente, quando você for fazer um teste ou uma prova, sei lá, você ter aquela atividade no seu caderno e respondida, né? Toda corrigida, para estudar, para ajudar a estudar. Mas não é obrigatório. Agora, o conteúdo, sim, tá? O conteúdo é necessário que você copie, tá bom? Continuando. Pronto, that's all, é só isso, tá bom? O conteúdo era só isso, é simples assim. E agora eu vou, pessoal, passar lá para o formulário, tá? Vou fazer um mini tutorial lá no formulário mostrando como
cada questão, tá? Explicando cada questão para não ter dúvida. Porque às vezes eu recebo no WhatsApp algumas dúvidas que não deveriam existir, né? Sobre algumas atividades. O aluno às vezes não lê direito e fica com dúvida que não deveria existir. Então vou lá no formulário agora, tá? Ler questão por questão, são apenas 4 questões, e explicar como você vai responder tudo lá direitinho, tá bom? Pronto, pessoal, tá aqui o formulário que vocês vão entrar, não é? Aqui vocês já sabem o que fazer, não vou perder tempo aqui. Pessoal, aqui é muito importante, ó. Para o pessoal do nono B, esse formulário dessa atividade vai se fechar, ou seja, você não vai poder mais entrar para responder dia 19, que é sexta-feira, de 1h50. Por que eu coloquei 1h50? Porque a nossa aula na sexta é a primeira, que vai até 1h50 da tarde. Tá? Então vocês vão ter também, para quem teve algum contratempo aí durante a semana e que não conseguiu responder a atividade até lá, vai ter a primeira aula da sexta, que vai até 1h50 para responder essa atividade aqui. 1h50 em ponto, esse formulário vai ser fechado, ele vai se fechar automaticamente, tá? E ninguém mais vai conseguir responder, tá? Então prestem bastante atenção. Para a turma do nono A, esse formulário só vai se fechar na outra semana, tá? Lá no formulário do nono A, tá bom? Vai estar essa mesma informação, mas com o horário lá referente ao nono A, tá, pessoal? Do nono, e vocês olham lá, pessoal do nono A, tá bom? É porque eu estou usando do nono B aqui. Então, respondam o mais rápido possível, porque vocês têm até sexta de 1h50. Tá? É tempo demais para fazer isso aqui. Acredito que a maioria ou quase todo mundo vai responder bem antes. Mas eu preciso dar esse prazo porque é o correto, tá bom? Até porque além dessa atividade teve o conteúdo, a videoaula que eu mandei para vocês, então é muita coisa, né? Só em uma aula não tinha como fazer isso, então estiquei aí o tempo. Vamos para as questões aqui, pessoal. Ó. Vamos lá. Questão 1. Como ficaria cada um dos verbos a seguir no passado na forma afirmativa? Tá? Então, letra A, nós temos o verbo drop, que é o verbo cair. Como é que esse verbo ficaria no passado? Caiu. Qual é o correto? É dropped, acrescentando o ed. É dropped, repetindo a letra P e acrescentando ed. Ou é dropped com o ied? Qual é o correto? Marca a alternativa correta. Pronto, as outras opções são as mesmas, não vou perder tempo aqui repetindo, nem vocês ouvindo, tá? Lembrando que só assista essa parte do vídeo quem achar que precisa da explicação da atividade, porque nem todo mundo gosta de ficar com o professor lendo as questões, né? Eu achava chato demais em algumas disciplinas, né? As disciplinas complicadas eu queria que o professor lesse e explicasse. Então, como estamos falando de muitos alunos, de realidades diferentes, alguns não vão assistir isso aqui, beleza? Outros vão assistir porque acham interessante a explicação. Vamos lá. Questão 2. Como cada uma das frases abaixo ficaria no passado na forma afirmativa? Ainda estamos na forma afirmativa. Clique na opção correta. Por exemplo, a letra A nós temos I washed the dishes yesterday. Eu lavo. Aqui o wash, esse W-A-S-H, wash, é o verbo lavar, né? Na letra A ele está dizendo assim, ó, eu lavo a louça ontem. Essa frase, como é que eu diria? Tá errado, né? A escrita. Mas eu coloquei assim porque vocês têm que jogar ela para o passado. Aqui ela está no presente, né? Eu lavo a louça. Você vai ter que escolher qual dessas opções aqui, onde o verbo lavar ele está modificado. Ó. Na primeira alternativa ele está com ied no final, washed. Será que é isso? Tá certo? Lavei. Na alternativa 2, na seguinte, ele está, e eu coloquei aqui da mesma forma.
Não, tá errado isso aqui. Tá exatamente igual ao primeiro, não pode. Deixa eu só fazer um acréscimo aqui para não ter isso. E a última opção, ele recebendo o ED. Qual dessas três formas está correto, né? Então você vai observar aí. Pronto, aqui é exatamente igual. Você vai escolher a frase em que o verbo está no passado da forma correta. Vamos prosseguir. Questão 3. Escolha a única opção em que cada frase a seguir está mudada de forma correta para negativa, tá? Então, na letra A, Carla called me last night. Carla me chamou noite passada, né? Aqui o verbo chamou é esse que está com o ed no final, né? Called. Esse Khaled aí que a pronúncia é called. Carla called me last night. Carla me chamou ontem à noite. Agora eu vou dizer o seguinte: Carla não me chamou ontem à noite. Qual dessas três frases é a correta para dizer Carla não me chamou? É a primeira, Carla called me last night did not? É a segunda, Carla called me did not last night? Ou é a terceira, Carla did not call me last night? Então você vai voltar lá na explicação e vai marcar. As outras são exatamente as mesmas. E a questão 4, para finalizar, vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram na questão 3, só que identificando a frase na forma interrogativa, tá? Vou até corrigir aqui, ó. Pronto, até corrigindo aqui o formulário, tá bom? Agora na forma interrogativa. Na letra A eu tenho Carla called me last night, a mesma frase. Carla me chamou ontem à noite. Como seria a pergunta agora na forma interrogativa? Claro que seria na interrogativa. Como seria dizer assim, Carla me chamou ontem à noite? Seria a primeira opção, dizendo assim, Did Carla call me last night? Com o verbo, com o acréscimo do ed, seria isso? Seria a opção 2 aqui, ó. Did Carla call me last night? Com o verbo principal sem o acréscimo de nenhuma letra, seria isso? Ou seria a terceira opção, Carla did call me last night? Tá? Então é isso aí. O restante é igual. Isso é tudo. Então, pessoal, após enviar essa atividade respondida aqui pelo formulário, você vai poder ver em seguida onde você acertou, onde você errou e a sua nota, tá? Quanto você tirou. Ao todo é valendo 10 essa atividade aqui, tá? Cada questão vale 5 pontos. Então, faça com bastante cuidado. Vocês vão ter uma semana para responder isso aqui, tá? O formulário só se fecha na sexta. Então, responda. Quem quiser já ir respondendo agora na aula de hoje, já vai respondendo, vai tirando alguma dúvida que possa ter, tá? Porque é bom que você não acumula atividade durante a semana. Se não der para terminar na aula de hoje, termina durante os dias que você ainda tem, durante o prazo aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu e tchau.